Vamos inclinar nossa cabeça para uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, como um dia disse Pedro, bom é estarmos aqui. Nós te agradecemos pelo dia que tu nos deu, pelo dom da vida, Pai, e pelo privilégio de poder nos reunir neste lugar para buscar a tua face. Temos consciência da hora em que estamos vivendo e mais do que nunca precisamos andar cada dia mais perto de ti, viver mais perto de ti, Senhor. E a tua palavra diz para nós trabalhar enquanto é dia, antes que a noite venha e não se possa fazer mais nada. E esse é o tempo de oportunidade que o Senhor tem nos dado, onde podemos ter essa liberdade de vir à sua casa e derramar nossa alma perante o Senhor. Ó Deus, perdoe nossas faltas, nossas fraquezas e receba-nos na tua presença. Aperfeiçoa os hinos que vamos cantar, as nossas orações, que cheguem, ó Pai, às tuas narinas como um perfume suave. Nós lhe pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos cantar uns 3 hinos e depois uma breve meditação, já que hoje é nosso culto de oração, mas eu senti de fazer dessa maneira. Vamos cantar o 129, que está lá maior. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça do meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. E lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par. Eu lhe darei então, com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei comigo. Vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. De Cristo
Cristo comigo vai. Eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai. Eu irei ao Salvador Jesus, eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz, se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Graças a Deus. Aleluia! Não há o que temer se Cristo está conosco. Vamos cantar mais um que fala também sobre Cristo. É 306. Se eu tiver Jesus comigo e por Ele auxiliado, por Ele eu for mandado, a qualquer lugar irei. O profeta chamava Jesus Cristo de seu patrão, e Ele é também o meu patrão. E um bom funcionário cumpre ordem do seu patrão sem reclamar, né? Vamos lá então, Mi maior. Se eu tiver Jesus comigo e por Ele auxiliado, e por Ele for mandado, a qualquer lugar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Seja por caminho duro, espinhoso ou inseguro, em seus braços bem seguro, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Males poderão cercar-me, ou perigos assustar-me, mas se Cristo segurar-me, onde me mandar irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Quando terminar a vida, fim da minha triste lida, não demorarei a ida, eu pra meu Senhor irei. Seguirei ao meu bom mestre, seguirei ao meu bom mestre,
seguirei ao meu bom mestre, onde quer que for irei. Amém, amém. Não esqueçamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E o cristão não segue o mestre cabisbaixo, triste, mas ele segue com satisfação, com alegria, serve a Deus com prazer. Nós não podemos servir a Deus com aquele espírito que havia na maioria do povo de Israel, um espírito murmurador, queixó, que só sabiam queixar. Não, nós temos que servir a Deus com um sentimento de gratidão em nossa alma. Ele não reclamou de arrastar por aquelas ruas de Jerusalém uma áspera e pesada cruz no seu e no meu lugar. Então, nós devemos ser gratos por Cristo ter nos chamado para sermos participantes do seu reino. Vamos cantar mais um hino, depois vamos meditar um pouquinho na palavra e estaremos orando. O 81. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momentos você a chorar, mas quando é um crente fiel e se vê nesse apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que cercam agora parecem intensas, já não sente coragem mais de caminhar, eleve seus olhos agora com fé para o alto. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura, aleluia! Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Um dia bem certo eu sei findará todas as lutas, espinhos e pedras pra mim sei que não haverá, porque Cristo breve, muito breve, levará seu povo, segurando nas mãos de Jesus, subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e
e todas as lutas da vida você vencerá. Aleluia! Glória a Deus! Segura nas mãos de Jesus. Aleluia! Isso não é uma utopia, isso é promessa. Segura firme nas mãos de Jesus. Vamos nos colocar em pé para a leitura da palavra. Quero ler Números capítulo 14, para uma breve meditação, aonde nos fala sobre os israelitas que querem voltar para o Egito. No versículo 1 do capítulo 14 de Números, a Bíblia diz: Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morremos na terra do Egito, ou se morrermos neste deserto, e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel. Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Podeis assentar um instante, irmãos. Eu quero falar um pouquinho nessa noite, dando um título à nossa mensagem: Não sejas covarde. Não sejas covarde. A palavra covarde significa que ou quem age com temor diante de alguém ou de algo. Que ou quem não apresenta valentia. Nós sabemos que muitos, por se acovardarem diante de circunstância, têm tido grandes e terríveis derrotas. Têm sofrido grandes vergonhas. Agora, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor. Isso é, Deus, Ele não chama, Ele não pode, diz o profeta, usar uma pessoa covarde. Porque Deus não é covarde. Deus não é covarde, então Ele não pode usar uma pessoa covarde. Nós vivemos num mundo onde somos sitiados, vamos dizer assim, de aflição. Nós estamos, a Bíblia diz que dele, Jesus falando, que nos enviaria como ovelhas em meio de lobos. Se um lobo no meio das ovelhas já faz estrago, agora imagine como ovelhas no meio dos lobos. O que é que nós precisamos para enfrentar esses lobos? Nós precisamos de coragem. Nós precisamos ter ousadia. Mas essa ousadia não é uma ousadia humana. Essa coragem não é aquela valentia para brigar. É uma coragem de tomar Deus em sua palavra. Essa é a coragem que nós precisamos ter, tomar Deus em sua palavra. Vocês acham que se dependesse das condições de Calebe e Josué, eles fariam frente àqueles gigantes que estavam ocupando a terra?
jamais. Mas eles não estavam confiados na habilidade deles, eles não estavam confiados na força do seu braço, mas eles estavam olhando para uma promessa. E a Bíblia diz, amados irmãos, que fiel é aquele que prometeu. E o que é que Deus nos prometeu? Deus não nos chamou para sermos derrotados. Deus não nos alistou neste exército para perder a batalha. Deus nos chamou para ser vencedores. Agora, o que realmente dá coragem para uma pessoa é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá coragem. Porque vocês vão ver que Pedro, ele tinha coragem para arrancar de uma espada, cortar a orelha de Malco, quando foram para prender Jesus. Mas ele não tinha coragem de dizer que ele era um discípulo de Jesus, enquanto ele não passou por esse processo. Quando a Bíblia diz que Pedro, ele seguia Jesus, quando levavam Jesus preso, seguia Jesus de longe. Então Pedro não tinha muita coragem para se posicionar por Cristo, naquele momento crucial. Ele tinha coragem para brigar, arrancar de espada. Há muitas pessoas que têm coragem de brigar, de discutir, mas não têm coragem de tomar posição pela palavra. Não tem coragem de dizer, eu não minto porque eu sou um cristão. Não tem coragem de dizer assim, eu não participo dessas coisas porque eu sirvo a Deus. E é para isso que é essa coragem que nós precisamos, para realmente dizer a esse mundo de que lado nós estamos. É esse tipo de coragem. Mas muitos se acovardam quando se deparam com certas situações, quando são chamados, quando é lançado um desafio, e a pessoa simplesmente fica acovardada. Mas Josué e Caleb, eles não estavam olhando para a força deles, eles estavam olhando para a promessa. E é para a promessa de Deus que nós temos que olhar. A Bíblia diz, olhe esse mesmo Pedro, vocês vão ver em São Mateus capítulo 26, versículo 69, Pedro negando a Jesus 3 vezes, porque Jesus já tinha dito, antes que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. Pedro disse, se for preciso eu morro contigo. É fácil, irmãos, dizer que serve a Deus quando a mesa está cheia. É fácil dar glória a Deus quando tudo vai bem. É fácil dizer que ama a Cristo e toma partido, vamos dizer assim, ao lado de Cristo, quando tudo está indo muito bem. Mas e quando o vento sopra ao contrário? Aí é onde precisa ter coragem para dizer, o mesmo Deus da montanha é o mesmo no vale. Ele vai me ajudar, eu vou vencer. O que fez Davi vencer, enfrentar aquele urso? Coragem. O que fez ele enfrentar um leão? Coragem. Davi não era um covarde, por isso Deus ungiu ele para ser rei. Deus não chama covardes, porque ele não é covarde. E vocês vão ver a lista daqueles guerreiros que serviam a Davi, eles também não eram covardes. Só um homem, com uma lança, matou 300 e poucos inimigos. Mas por quê? Porque eles viam um exemplo no seu líder, no rei. Davi simplesmente olhou para aquele incircunciso e disse, quem é esse incircunciso filisteu? Para desafiar o exército do Deus vivo. E todos os demais, inclusive Saul, estava acovardado diante daquele filisteu. Mas por quê? Porque Davi tinha recebido um chamado, Davi tinha sido ungido. E então ele conhecia o Deus que ele servia.
Então Pedro nega aqui, em São Mateus 26, 69. Mas em Atos, capítulo 4, esse mesmo Pedro agora tinha passado pelo Pentecostes. Ele tinha tido uma experiência com Deus agora. E o que nos dá coragem é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. E o que faz com que as pessoas passem a te respeitar, a me respeitar, não é porque é o fulano de tal, ou a fulana de tal, é porque há um poder escondido dentro de você. Há um Espírito Santo aí. E isso faz com que as pessoas reconheçam uma certa autoridade. Então, em Atos capítulo 4, o mesmo Pedro, só que agora convertido, agora cheio do Espírito Santo. Porque até então, ele era um seguidor de Jesus, era um crente. Vamos dizer assim, frequentava a igreja de Jesus, mas não tinha tido uma experiência, porque o que faz a diferença é a experiência com Deus. Mumbrana diz, nós precisamos de uma experiência pessoal, uma experiência experimentada. Sabe, irmãos, que o que faz as pessoas, Mumbrana diz, uma das evidências que você tem o Espírito Santo, olhe isso, como é importante, é que você mal consegue esperar que as portas do tabernáculo se abram para você vir e ter companheirismo. Uma das evidências. O Espírito Santo nos impulsiona a servir a Deus. O Espírito Santo nos empurra para mais perto de Deus. É o Espírito Santo. Há uma força interior. Então veja, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos, e lançaram mão deles e o encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais, e os anciãos e os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, Caifás, e João e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, eu gosto disso. Lá em São Mateus 26, 69, Pedro acovardado, era um covarde. Quando disseram, esse é um deles, é um discípulo de Jesus. Não sou, não conheço esse homem. Mas aqui ele tinha um poder escondido. Aqui ele tinha o Espírito Santo para se posicionar e dizer assim, eu não tenho medo. Se for necessário eu morrer por Cristo, eu estou pronto. Porque o Espírito Santo nos dá coragem. Não é nós, é o Espírito Santo em nós. Aí a Bíblia diz, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Meu Deus! É diferente quando uma pessoa tem estado com Jesus.
o próprio ímpio vai ter que dar testemunho de uma pessoa que tem estado com Jesus. Ele já não é mais um covarde, aquela irmã já não é mais uma covarde, ela não se envergonha, ela não se acovarda de ter seu cabelo crescido, de vestir decentemente, mas ela tem coragem de se identificar como uma verdadeira cristã. Aquele homem tem coragem lá naquela empresa de dizer: eu sou um cristão e me sinto bem em servir ao meu Deus. Tem coragem de tomar posição pela palavra. Mas o que faz com que a pessoa tenha essa coragem é o Espírito Santo. Na mensagem Esteja Certo de Deus, o profeta diz, no parágrafo 47, você sabe, Ele ama provar-nos, Ele ama ver nossa fé reagir. Sabia você disso? Deus gosta de ver como você reagirá. Quando você diz: ó Senhor, eu creio em Ti, Tu és meu Salvador, eu creio que Tu és o curador, eu creio que Tu és o que dá o Espírito Santo e o que dá o que eu estou pedindo, Tu és o Deus que conhece essas coisas. Então, quando você confessa todos os seus pecados e promete a Deus o que fará, se Ele lhe permitir melhorar, e então nada sucede. Se você corre como um covarde para algum lugar, Deus não pode fazer nada com isso. E se você já tem apresentado as suas necessidades a Deus, e ainda não aconteceu o milagre, Deus não realizou a cura, veja o profeta dizendo: Ele gosta de provar os seus filhos. Ele está esperando para ver se você vai continuar tendo essa ousadia, tendo essa coragem de confessar que pelas pisaduras de Jesus Cristo você não vai ser, mas você já foi sarado. É a promessa da palavra. Então você tem coragem de tomar Deus em sua palavra e dizer: eu ainda não a tenho, mas está a caminho, eu sei que eu vou receber. Aleluia! Isso é ter coragem, isso é não ser covarde. Então, ele diz aqui, o profeta diz: se você simplesmente corre como um covarde para algum lugar, Deus não pode fazer nada com isso. Em nenhuma maneira Deus poderia usar-lhe. Ele nunca lhe responderá, já que ele só responde por fé. Se você não espera o suficiente, ele não pode responder. Porém, a verdadeira fé fica quieta, sabendo que ele é Deus, e esteja certo de que ele é. Esteja certo. Ele é Deus, nunca falhou e jamais vai falhar. Mensagem para que foi dado o Espírito Santo? No parágrafo 95, o profeta diz: tome você uma pessoa que tem vivido uma vida boa, mas que sempre tem sido derrotada. É uma boa pessoa. Ela nos diz: seguro, eu amo ao Senhor, irmão Brana. Mas esta pessoa sempre está derrotada e nunca pode encontrar resposta à sua oração. Deixe você que esta senhorita seja cheia do Espírito Santo uma vez, e logo observe o que sucede. Quando ela se aproxima de Deus, já não será derrotada. Entrará ao trono de Deus com confiança e crendo. Ela terá direito a fazê-lo, porque já será uma filha de Deus por nascimento. Tome a esse homenzinho tão covarde. O chefe o maltrata e o manda para lá e para cá. E ele diria logo: agora, espere. Depois que esse homenzinho covarde, que o chefe humilha, manda para lá e para cá, mas esse homem agora recebe o Espírito Santo, o chefe vai ver a mudança na vida dele, vai ver a mudança na vida dela, e o chefe simplesmente vai dizer: agora espere um minuto aqui, algo tem sido mudado, agora ele tem o Espírito Santo, ele lhe deu poder e sua vida está cheia dele. Então para que foi dado o Espírito Santo? Para nos dar coragem, para nos dar ousadia, para nos dar poder, para nos dar condição de enfrentar os desafios.
Ele dá a você poder no falar. Você sabe que aqueles que estavam ali tinham temor. Parados ali estavam Pedro, Tiago, João, Lucas e todos os demais. E eles já estavam encerrados no cenáculo e dizendo: já não podemos permanecer aqui mais. Olha, aí está o doutor tal e qual, aí fora está. Aí está o rabi tal e tal, você sabe, ele já tem 4 graus de educação, como vamos enfrentar a ele? Quando ele me falou, nem sequer soube do que me estava falando. Oh, eu não posso enfrentar a ele. Lhe disseram que podemos fazer, irmãos. Ele lhes disse: esperem, mas já temos aqui 4 dias. Lhes responderam: mantenham-se esperando. Lhes disse ele, disseram-lhe: quanto tempo? Até. Caso disse ele que seriam 5 dias, ele não disse quanto tempo, ele disse até. Assim sendo, se mantiveram esperando. Quanto tempo? Até. Passaram 8 dias, até. Passaram 9 dias, até que chegou aquele dia esperado. E quando o Espírito Santo veio como um vento veemente, como línguas repartidas de fogo, e tomou posse daqueles irmãos iletrados, eles já não tinham mais vergonha de se identificar como discípulos de Jesus. Quando Deus possui uma pessoa por inteiro, esta pessoa não vai ter mais vergonha, não vai ter mais medo, mas ela terá coragem de tomar posição pelaquilo que é verdadeiro. Então, o que é ser covarde? Nós não podemos ser covarde. E a Bíblia diz em Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força vai ser pequena. Isso é, se você se apresentar como um covarde diante do problema, o problema vai se tornar gigante para você. Mas você tem que olhar, eu tenho que olhar nos olhos do problema e dizer assim: maior do que você é o meu Deus, maior do que você é o meu Deus. Aleluia! E o diabo vai diminuindo e a tua fé vai crescendo. E você sabia que a fé aciona Deus? A fé há 3 poderes: o poder do diabo, o poder da fé e o poder de Deus. O diabo sempre sai na frente e ele simplesmente manifesta o seu poder. Mas então você aciona o poder da fé. E a fé aciona o poder de Deus. E quando o poder de Deus é acionado, ele simplesmente enfrenta o poder de Satanás. E não há nada que faça frente ao poder de Deus. Nada. Então nós temos aqui, irmãos, nessa noite, nós viemos para orar. Isso é, você está adubando a sua fé. Quando você ouve a palavra, quando você se aproxima de Deus, você está adubando a sua fé. E quando você aduba uma planta, o que você espera que aconteça com essa planta? Ela vai se desenvolver, ela vai crescer, ela vai ficar bonita. Para nós concluir e vamos orar, mensagem a ele ouvir. Parágrafo 123, o profeta diz: ó, que coisa, covardemente, Deus não pode usar um covarde. Deus não pode. As pessoas que simplesmente adiantam o sofrimento, começam a se preocupar com coisas que nunca vai acontecer. Ah, mas agora o país está entrando em recessão. Eu não sei não o que vai ser de nós. Acho que é melhor, olha, vamos parar com o programa de rádio. Irmãos, eu não creio em um Deus falido. Jesus disse que das pedras ele pode suscitar filhos de Abraão. Será que ele não pode manter nós, mesmo em meio à crise? Nós temos que ter ousadia e coragem. Coragem para tomar Deus em sua palavra. Nessa última mensagem, a mão do Senhor veio sobre ele, o profeta diz que nós temos que ter isso. E na mensagem, em outra mensagem, não recordo agora, onde penso que os pentecostais falharam, ou uma dessas, ele diz assim, que nós não podemos. Ele diz,
Não peça coisas pequenas para Deus. Peça grandes coisas. Não limite a Deus. Não coloque Deus dentro do aquáriozinho, sendo que tem todo o oceano. Não seja como um ratinho lá do Egito que diz assim: lá dentro daqueles grandes celeiros vou comer só um pouquinho desse trigo, porque amanhã vai faltar. Imagine o peixinho lá no oceano: vou tomar só um golinho d'água porque eu posso secar esse oceano. Imagina se um peixinho vai secar o oceano? É mais fácil um peixinho só secar o oceano do que você esgotar o poder e o amor e a misericórdia e a bondade de Deus. Então não seja covarde. Ele diz: Deus não pode usar um covarde. Ele quer um homem. Ele deseja tirar fora aquele osso do peito das aves e colocar uma coluna vertebral ali. Como o velho Bud Robson disse: Senhor, dá-me uma coluna vertebral do tamanho de uma serra de madeira e coloque suficiente sabedoria na parede triangular da minha alma e ajude-me a lutar com o diabo enquanto eu tiver um dente, para então mascá-lo até que morra. Então este é o tipo de testemunho que todos nós devemos ter. Vocês recordam do Bud Robson? Muitos de vocês, velhos irmãos nazarenos, este homem, ele não queria chegar adiante, enfrentar o inimigo como aqueles 10 espias, ficavam olhando para o problema, ficavam olhando para o gigante, ficavam olhando para a estatura e esqueceram da promessa. Se nós começar a olhar para os problemas, irmãos, nós vamos esquecer da promessa. Nós não temos promessa que Ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não temos promessa que Ele simplesmente, Ele diz: nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós não temos promessa. Mas e se chegar, pastor, o que eu vou fazer? Se chegar é porque Deus permitiu, mas Ele não está conosco somente do lado de fora do problema. Ele entra conosco no problema. Ele estava observando aqueles 3 jovens hebreus, mas quando eles entraram na fornalha, Deus não ficou de braço cruzado. Deus entrou com eles na fornalha e nem um fio de cabelo se queimou. E nós sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se colocamos em pé. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Pai Celestial, permita, meu Deus, que essa mensagem, essas palavras intercortadas, sirva de encorajamento para teus filhos. Ó Deus, eu quero ter este espírito de ousadia. Eu quero ter coragem, meu Deus, para tomar o Senhor em sua palavra. Eu quero ter coragem, meu Deus, para tomar posição por aquilo que é verdadeiro. Eu quero ter coragem, meu Deus, de enfrentar o gigante como Davi teve coragem. Eu quero ter coragem, meu Deus, de mostrar para esse mundo de que lado eu estou. Eu quero ter coragem, meu Deus, de caminhar após as tuas pegadas, não como um Pedro antes de converter, mas como um Pedro após a conversão, que não teve medo de um sinédrio, mas que teve coragem de dizer: julgai entre vós mesmos, se é conveniente antes ouvirdes a vós ou a Deus. Oh Senhor, queremos te obedecer acima de tudo, queremos nos submeter à tua palavra, queremos ter coragem e não ser um covarde, porque a tua palavra diz que o Senhor não chama, não usa um covarde, nos diz o profeta. Então, porque o Senhor não é covarde, o Senhor é um Deus de guerra, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus que batalhou e tem tido vitória. E assim o Senhor tem nos ensinado a ter coragem, Pai. Agora estaremos diante de Ti orando, Pai querido, e debaixo dessa tremenda unção, eu oro por essa senhora que está com essa ferida em sua perna e não tem jeito de sarar, mas pelas suas pisaduras fomos sarados, Pai. Que ela possa ser tocada pelo Teu poder nesta hora e que essa ferida, meu Pai, cicatrize pelo Teu poder.
no nome de Jesus Cristo, que essa enfermidade caia por terra. Nós estamos tomando o Senhor em sua palavra e aceitando, Pai, a cura por meio da fé, no nome de Jesus. Abençoa teus filhos que estarão orando para a tua glória, Senhor. Aleluias. Ore da maneira que Deus lhe dirigir. Ainda temos uns minutinhos. Vamos ter uns momentos de oração. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor.